Muito boa noite, ouvintes da Rede União FM, espectadores do YouTube e do Facebook. Noite de terça-feira, 8 de abril de 2025. Está começando mais uma edição do Lado B, aquele bate-papo descontraído e inteligente nas noites de terças-feiras da Rede União FM. Sou o Rodrigo Giacometti e conto com a sua companhia até pontualmente 9 horas, naquela interação, naquela conectividade, sempre nas ondas da Rede União FM. Em Novo Hamburgo, tempo encoberto, temperatura de 23 graus nesta noite de terça-feira. Sim, estou aqui no estúdio da 105.3 em Novo Hamburgo. Em Pelotas, a temperatura é de 20 graus, céu nublado na zona sul do Rio Grande do Sul. Assim está o tempo. Abraço a todos os nossos ouvintes em Pelotas e na região sul do Rio Grande. Dando aquele pulinho até Blumenau, chove na região centro-norte de Santa Catarina, 23 graus é a temperatura. Muito obrigado pela carona que você nos dá, circulando por Blumenau, Joinville, Itapema, Camboriú, Pomerode, Timbó, através das ondas da 96.5. Lado B, edição de número 332, começando ao som de... É o playlist do nosso convidado, gosto apurado, sintonizado, conectado com a Rede União FM. Estamos começando, você está curtindo Queen, Radio Gaga, é a música de abertura do nosso Lado B. Na mesa de áudio comigo, o time técnico da União FM, nesta noite de terça-feira, em Novo Hamburgo, Sandro Neves. Sandro Neves na mesa de áudio, nesta noite de terça-feira. Em Pelotas, Ramãozinho Costa, muito obrigado pela parceria em Pelotas na 99.9 e em Blumenau, André Boromini, o trio técnico da Rede União FM, central de gravações, nesta noite de terça-feira, Bernardo Hansen. Primeiro Lado B que eu acho que eu faço com o Bernardo Hansen, ele que está na parte técnica, na gravação, nesta noite de terça-feira. A coordenação de jornalismo é de Stephanie Sander, seleção musical a cargo de Cícero Frank, o time técnico da Rede União desta terça-feira. Pois, curtindo Radio Gaga, vamos fazer as honras da casa do nosso entrevistado. E aí, pessoal de Pelotas, pessoal de Blumenau, vai ter que lamentar um pouquinho, porque hoje o pessoal de Novo Hamburgo é que vai ficar com aquele gostinho a mais, né? Porque amanhã, nesse horário, ele estará subindo ao palco do Teatro Fevale, isso mesmo. Numa parceria da Rede União FM, junto com o Dr. Clean, estará aqui no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, últimos ingressos à venda, e quando eu falo isso, você já sabe, eu não estou mentindo, eu falei isso no Joel J, eu falei isso no Clóvis de Barros Filho, e nós lotamos o Teatro Fevale. Pois bem, amanhã ele estará aqui. Nascido em 15 de julho de 1980, na capital paulista, ele que é paulistano, paulista, só não sei se ele é São Paulino, isso a gente vai descobrir daqui a pouco, mas ele nasceu, paulista nato, nasceu no estado e na cidade capital dos paulistas, em 15 de julho de 1980. Um fanático pelo mundo Disney. Depois de muitas leituras e constantes visitas aos parques Disney, se encantou pela metodologia de trabalho do grupo e se especializou. Hoje é referência no mercado de palestras, e em especial após quase 20 anos palestrando, 4 certificações Disney, o que dão toda a credibilidade àquilo que ele irá falar para as pessoas que amanhã estiverem no Teatro Fevale. Hoje aqui estaremos com um aperitivo, conhecendo um pouco mais do nosso convidado, um pouquinho só dessa metodologia Disney de transformar clientes em fãs. Bom, com muita honra, ele que se tornou empresário e palestrante aos 25 anos de idade, com muita honra, com muita satisfação, eu apresento aqui ao microfone da Rede União FM, para quem nos assiste no Facebook, no YouTube, e para quem ouve na 96.5 em Blumenau, na 99.9 em Pelotas e na 105.3 em Novo Hamburgo, o palestrante de amanhã, palestrante da quarta-feira, aqui em Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Gabriel Villarreal.
Que honra, meu amigo, que honra. Muito obrigado pelo convite. Que maravilha estar aqui com vocês, que energia bacana. Bom, essa é a vibe, essa é a energia. Gabriel, vamos aguçar um pouquinho de início a curiosidade de quem está nos acompanhando. Eu já vou dizendo que os ingressos podem ser comprados ainda no Blue Ticket. Entrar lá no site do Blue Ticket, palestra no Teatro Fevale, 9 de abril. No site do Teatro Fevale, e também, né, entra lá e você vai ter todas as possibilidades de compra. E ainda amanhã, durante o dia, na intensidade máxima, a loja no centro da cidade de Novo Hamburgo. Então, antes da gente falar da tua história, da tua construção, dessa experiência toda que tu tem, quem for ao Teatro Fevale amanhã, o que estará acompanhando, o que estará assistindo, qual é a pegada da palestra de Gabriel Villarreal amanhã à noite aqui em Novo Hamburgo, Gabriel? Vamos resumir do melhor jeito. Primeira coisa, além de uma palestra, é um show. E quando eu digo que é um show, eu digo que não só você vai aprender, como você vai se divertir, você vai rir e você vai se emocionar. E ao final de tudo isso, além de ter trazido, espero, um conteúdo muito valioso para os negócios e para a vida, eu vou provar para você que você pode encantar seus clientes ao custo de R$ 0. A minha missão no mundo, meu caro, é fazer as pessoas encantarem os clientes sem ter que investir dinheiro. É como com R$ 0 de investimento, mas com muita força, muita presença e com muita conexão humana, a gente consegue impactar o mundo de uma forma positiva. Amanhã eu vou falar sobre isso e vou trazer técnicas e conceitos que a Disney utiliza nos parques de diversão para que você possa utilizar no seu negócio. E já avisando, não é assim, a Disney é grande, então o que ela faz não serve para mim. Não, a gente vai falar coisa que serve para grande empresa, média empresa, pequena empresa, para profissional liberal, para qualquer tipo de negócio que você tenha. Se você empreende, vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa que vai mudar o teu resultado. Um desses recortes, Gabriel, que eu sou obrigado a fazer, te pedir, né, para que traga um desses recortes, por exemplo, a gente sabe que a Disney é um lugar de muitas filas. É um lugar onde as pessoas vão nos parques e ficam horas e horas em filas. E aí é aquilo, bom, vou e nunca mais volto. Por todos os materiais que eu li das tuas entrevistas, das tuas palestras, um dos maiores índices de recorrência, de retorno, e pior, ou melhor, com mais gente, vai 2 e volta 4. Vai 4 e volta 8. É a Disney. E mesmo assim, tem filas, tem demora, tem a expectativa para andar num parque, numa montanha-russa, às vezes fica 1 minuto e fica horas na fila. Qual é a conexão, qual é a magia, qual é a mágica até mesmo que a Disney consegue fazer nesse sentido, Gabriel? Vou te falar uma coisa, se você tentar racionalizar a Disney, ela não faz sentido algum. Não faz sentido algum você ficar 1 hora para brincar 2 minutos. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum você ficar de pé, não faz sentido algum o calor. O preço, então, é que não faz sentido, né? Porque é uma experiência muito cara, né? É uma experiência muito premium. A Disney, quando a gente treina, ela fala assim: você nunca pode falar que a Disney é cara, ela é premium. Né? Então, o que eu quero te dizer é: a Disney, ela tem a maior taxa de recorrência do mundo, não sendo a empresa mais barata. A Disney tem uma taxa de recorrência de 80%, ou seja, de cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. E quando elas voltam, elas levam alguém junto. Quando elas voltam, elas levam um amigo, levam o parente, levam o namorado, marido, esposa, levam o pai, levam o filho. Então, aquilo vai se alimentando de uma maneira tão grande. E lembrando, em Orlando, são quase 54 anos. Se a gente for aí para a Califórnia, já são 70 anos de Califórnia. Então, tudo que a gente tem é uma empresa que sabe o quê? Que para durar o tempo que ela quer durar, para ter essa longevidade de anos e de gerações, ela precisa encantar o tempo todo. E encantar é fazer o cliente gostar, porque quem gosta volta e quem volta traz alguém. Amanhã o que a gente vai fazer é justamente isso. Técnicas para fazer o seu cliente gostar, porque quem gosta volta, quem volta traz alguém. Então não é só sobre fidelizar o seu cliente, é sobre virar um fã da sua marca e trazer outras pessoas para a tua marca, para que você consiga ampliar, sem investimento em marketing, sem ter que gastar dinheiro com nada, apenas na sua experiência, na sua presença, que você possa ampliar a tua base de clientes e, principalmente, encontrar um jeito muito mais divertido, muito mais feliz de você tocar os seus negócios. Agora, vamos voltar no tempo e vamos voltar para o passado lá de São Paulo. Alguns números curiosos, né? O Gabriel nasceu no dia 15 de julho, dia do palestrante. Dia do Hoje ele é palestrante. palestrante. Ele
abriu a sua empresa num dia 15 de setembro, que é o dia do cliente. Então, esses números indicam algumas coincidências ou não, né? Nasceu no dia do palestrante, abriu a empresa voltada para clientes no dia do cliente, enfim. Essa construção se deu como, Gabriel? Como tu nasceu no dia do palestrante, tu, enquanto jovem, tu sonhavas em ser palestrante? Quais eram os sonhos do pequeno Gabriel? Aonde foi se criando essa magia de querer se preocupar em atender bem pessoas, atender bem clientes? O sonho do Gabriel sempre foi ser advogado. E amanhã eu vou contar um pouquinho sobre essas duas carreiras, o advogado e o palestrante. O empresário da advocacia é o empresário de palestras, né? E como, olha só, se a metodologia Disney pode ser aplicada no escritório de advocacia, com os desafios que a advocacia tem, com o tipo de problema e de tensão dos assuntos que eu vou na advocacia, imagina no teu negócio. Imagina no teu negócio, deve ser muito mais fácil você aplicar. Então, eu nunca imaginei que eu seria palestrante. Tem uma jornada bem interessante, né? De criança eu era muito falador. Ah, é? A coisa que eu mais ouvia dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós é: cala a boca um pouquinho, faz silêncio um pouquinho, para de falar, pelo amor de Deus, né? Tinha E irmãos, Gabriel? Tem irmãos? eu, Eu eu era tenho um filho irmão único. mais velho. Esse Ah, não pedia para eu parar de falar, ele batia mesmo. esse dava um tabefe, né? Esse Isso, tinha um outro jeito carinhoso de uma fazer eu outra parar de falar. metodologia, a metodologia do irmão mais velho, né? Mas eu sempre gostei de me expressar. E a figura do advogado me trazia muito isso. Eu de criança assistia aqueles seriados antigos de advogados, sabe, que resolvem. Aquele advogado americano, né, que é criminal, que vai para o júri, que resolve o crime, sabe, acompanha a polícia. E eu gostava muito dessa figura. Eu não sei, hoje eu olhando para trás, eu falo, será que é porque quando esse cara falava, todo mundo tinha que ficar calado ouvindo? Acho que é isso que eu gostava muito nele, né? Então o desejo de ser advogado veio dali. Agora, conforme eu fui passando, eu sempre tinha uma admiração muito grande por grandes professores que eu tive ao longo da minha vida. Grandes professores que são poucos, mas sabe aquela pessoa que, enquanto os outros davam uma aula, essa pessoa entregava um show? Esse professor que te fazia sonhar, que fazia você adorar aquela matéria, sendo que aquela matéria não era sua matéria preferida. Eu tive um professor na faculdade que eu adorava a aula dele e eu repeti na aula dele e eu pedi para fazer com ele de novo. Então, assim, De eu fiz tanto que 2 vezes com gostava. ele. Então, não é uma questão de gostei porque é fácil. Não foi difícil, mas é tão legal que eu fiz de novo com ele para ter esse contato com ele. Esses professores me inspiraram muito a querer ser professor também. E eu tinha uma fase onde comecei a ser professor, mas me chamaram muito rápido para ser palestrante. E ser palestrante é muito mais gostoso que ser professor. Porque assim, o palco da palestra coloca você de frente com pessoas que têm o desejo legítimo de te ouvir. Na sala de aula, a pessoa muitas vezes está lá por obrigação, está lá porque o pai mandou, está lá cansada e é tudo muito legítimo. Agora, no palco da palestra, a energia é outra sensação. E quando eu pus o pé num palco de palestras, 19 anos atrás, quando eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Não tem outra coisa que eu quero fazer que seja. Mas Gabriel, você quer ser professor? Eu sou professor de pós-graduação também, mas o que eu amo é ser palestrante. Então, essa energia, essa troca veio dali. A questão do contato com o cliente veio muito de ter que cuidar de problemas muito difíceis na vida das pessoas por conta da minha carreira de advogado. E, de repente, eu comecei a ver como era importante acolher o ser humano do outro lado. E eu comecei a ver isso muito novo num mercado que importa é o que eu faço, eu não tenho que acolher ninguém. Se você tem um problema, é culpa sua e eu estou aqui cuidando da solução. E um mercado onde o profissional, o advogado, ele acha que ele vale mais que o cliente. Tem uma arrogância própria da nossa profissão. O advogado vale mais que o cliente, o advogado é mais importante. E eu comecei a lidar de uma maneira diferente, a construir muito relacionamento e também ter uns clientes muito gratos comigo. Isso me deu uma vida mais feliz. Eu descobri essa felicidade de, além do trabalho, construir grandes relações. Paralelamente a isso, minha paixão eterna pela Disney, e aí eu conheço o método Disney. E Aí aí como uma coisa, como essa paixão pela Disney entrou na tua vida, Gabriel? essa paixão pela Disney entrou como criança, quando fui para os parques a primeira vez, depois como adolescente, quando fui para os parques pela segunda vez, depois como adulto, quando fui para os parques pela terceira vez, mas a maior paixão que eu tive pela Disney foi como empresário. Como empresário, eu me apaixonei, porque de tanto ir, comecei a olhar de outro jeito. E aí eu percebi o seguinte, olha só que interessante. Eu ia para a Disney, eu levava um monte de dinheiro em dólar,
eu entregava tudo para ele sorrindo, e assim que eu voltava para minha casa, eu só conseguia pensar uma única coisa: quando é que eu vou fazer isso de novo? E aí que veio a paixão. Imagina o meu cliente me dar dinheiro, sorrindo, gostando de estar ali comigo, e quando ele volta para casa, ele fala assim: cara, quero fazer isso de novo. Quando é que eu faço isso de novo? Quando é que eu vou reencontrar essa empresa? Quando é que eu vou reencontrar esse profissional? Aí eu comecei a ler livros, consumi muitos livros, e amanhã eu vou contar para a turma no Teatro da Fevale também, que aí foi minha primeira vida, minha vida de advogado, que me deu um presente, que foi o meu escritório assumir a representação de uma licenciada da Disney aqui no Brasil. E foi através dessa empresa que eu me conectei direto na nave-mãe, né, na Disney Company, e fiz a primeira certificação lá, e depois foram outras certificações, e hoje, assim, já palestrei aqui no Brasil, dou muito treinamento nos Estados Unidos, dentro dos parques, já palestrei também no Paraguai, Chile, Bolívia, México, e eu tenho feito uma carreira muito legal levando essa mensagem. É uma mensagem de muito mais resultado para sua empresa, uma empresa muito mais sólida, mas principalmente de um jeito mais feliz de viver. Porque eu descobri o seguinte: eu descobri que quando eu crio essa relação mais profunda e mais mágica com o meu cliente, não é só a vida dele que melhora, melhora a minha também. A minha vida melhora por quê? Porque toda reunião que eu tenho é contato com alguém que eu gosto, é contato com alguém que eu tenho uma relação diferenciada. E aí eu consigo construir a minha vida dentro da minha empresa de uma forma mais feliz, fazendo a felicidade do meu cliente. Agora, muitas vezes a gente fala, né, Gabriel, que certos consultores, palestrantes, coaches, como se fala hoje em dia, eles ensinam ou procuram ministrar o seu conhecimento sem ter a vivência daquilo que eles estão falando, né? Tu, pelo que estás dizendo, tu viveu todas essas etapas de Disney, tu foi cliente, tu foi criança, tu foi adolescente e depois tu estudou. Então, a sensação que eu tenho, que tu transmite, pelo menos para mim aqui nesse papo, é de que tu estás imerso nisso, e aí, digamos, ganha mais veracidade o que tu falas, porque tu não simplesmente teoriza, tu vivenciou esses momentos. E eu te pergunto, tu sentes hoje, digamos assim, ou há algum tempo, já não vou dizer hoje, mas tu tem insights assim de quando tu era criança, de quando tu era adolescente, as experiências, como é que foi essa construção? Porque, por exemplo, por 20 anos eu fui narrador esportivo. E eu sou gremista, torço pro Grêmio, beleza e tal. Numa jornada esportiva, a gente olha o repórter, o meu colega, eu dou menos bola para quem vai ganhar e me preocupo com a transmissão. Eu não narro mais, mas eu vou num estádio de futebol, eu sou menos torcedor do que era antigamente, antes de ser narrador, porque eu fico olhando onde é que está o repórter da televisão, onde é que está o outro narrador, onde está a bola, como é que está. Porque a gente viveu isso. Então a gente se torna mais seletivo nas observações. Tu consegue fazer esses insights e com isso ganha mais verdade as tuas falas? E tu consegue fazer esses recortes de ontem, de ontem, da criança, do adolescente? Como é que isso gira na hora de tu te expressar e de tu vender a metodologia Disney, Gabriel? Primeiramente, você fala que você é gremista, então eu vim com o paletó errado, né? Ah, tá, veio de vermelho. Todas as tuas postagens têm essa tonalidade. É complicado, viu? O paletó vermelho é uma marca registrada. Claro. Eu amo, uma grande criação. Se a gente tivesse tempo, falava mais sobre isso, porque foi uma das melhores ideias que eu tive na vida. Agora, você falou uma coisa que é muito importante para mim. O meu mercado de palestrantes não é só de coach, o mercado de palco, digamos assim, de palco e de redes sociais, que é onde eu estou como influenciador nas redes sociais e como palestrante no palco. Ele tem muitas verdades, mas tem muitas meias-verdades. Eu falo que a gente tem muito palestrante de liderança que não lidera, palestrante de vendas que nunca vendeu nada e palestrante de empreendedorismo que não empreende. Uma das coisas que eu gosto muito de me qualificar para estar nesse lugar que eu estou é que, paralelamente à minha carreira de palestrante, eu sou empresário. Eu sofro todo dia. Eu conheço a dor. Então, eu não sou uma pessoa que lê um livro e quer ensinar algo para alguém sobre algo que não praticou. Eu tenho essas duas carreiras em paralelo e a minha, como advogado, ela me dá acesso a todos os mercados. Então, eu, no meu escritório aqui, eu tenho clientes de mercado imobiliário, de mercado de varejo, de franchise, eu tenho indústria, eu tenho prestadores de serviço. Então, eu tenho um segmento tão grande de empresários que eu crio relacionamento, que eu vou para dentro das empresas deles e falo, nossa, olha essa realidade. Uma das coisas mais legais que eu quis colocar nesse projeto meu de palestrante, que já tem 19 anos, é o quê? Justamente conhecer a dor específica de cada setor e poder levar uma mensagem para eles. Porque é incrível,
Quando a pessoa se identifica com o que você está falando, é porque você, na verdade, chegou num nível de detalhamento que chegou na individualidade dela. Então, eu gosto muito disso. Ao invés de simplesmente falar de teoria, é como que a gente leva isso para a prática e como que a pessoa do outro lado fala assim, pô, parece que esse cara me conhece, porque ele está falando da minha vida. Está falando dos meus desafios, da minha dificuldade. Então, isso é algo muito legal. E outra coisa, eu aplico nos meus negócios. Então, tudo que vai para o meu palco são coisas que eu já testei, já comprovei, apliquei nos meus negócios e nos negócios de outras pessoas que fazem consultoria comigo. Então, eu levo algo que eu fico muito à vontade, por quê? Porque eu sei que funciona. Não vem do livro, vem da experiência. Sai de uma teoria que eu sou apaixonado, mas ela passa obrigatoriamente por um teste de fogo. Eu faço todos os testes para ver como isso funciona e eu posso garantir. A gente consegue ter uma vida com mais resultado, mais relacionamento, uma empresa mais sólida e, principalmente, um jeito mais feliz de viver. Imagina que ao final de tudo isso, ao invés de você em busca de mais resultado, terminar sendo um empresário, um profissional que está esgotado, cansado, sabe, estressado, você ao final de tudo isso tem uma vida mais leve. Essa é a mensagem que eu gosto de trazer para o mundo, de que existe um outro jeito de viver, que pode te entregar tudo o que você quer e permitir que você tenha tempo para o que é mais importante. E uma coisa que é legal é esse envolvimento e tu fala, então, de novo, tu tem as duas pontas, né? Tu fala da Disney, tendo todos esses insights da Disney, de ter vivido, de criança, de adolescente, de adulto, e tu fala do empresário, por viver e encarar essas realidades. Então, tu tem a vivência nas duas extremidades, porque mesmo assim tu poderia ser empresário, estudar, pesquisar a Disney e tal e coisa, mas, bom, tu viveste a Disney em vários momentos e as lembranças de ser uma criança satisfeita ou feliz e de dar o dinheiro, como tu disse, para querer voltar, isso te dá munição para falar as coisas e daí tu vai para outra ponta, de quem tem os rojões para desarmar no dia a dia. Então se completa, né, a tua história nas duas extremidades. O que falar É, e para quem falar. quando eu decidi entrar nesse tema, né, porque tem muitos palestrantes ótimos nesse tema e assim, os mais famosos somos todos amigos, né, a gente se conhece porque cada um tem um jeito diferente, cada um tem a sua marca pessoal, cada um tem a sua abordagem. Mas o que eu percebi? O que eu percebi é o seguinte: é, faltava um empresário falando disso. Então a gente vai lá, esse cara é excelente, mas ele é um cara que domina muito a técnica, mas não é um empresário para falar com o empresário. E eu comecei a ver o quê? Quando se falava de método Disney, isso é até importante para quem está pensando em assistir a gente amanhã. Normalmente as pessoas, quando sobem ao palco, falam como a Disney é bonita. Então você vai para um evento, você se emociona, você acha demais, você aplaude, mas você volta para casa dizendo, nossa, a Disney é muito bonita, e parou por aí. E quando eu decidi começar essa jornada junto com a metodologia Disney, eu falei, eu não quero isso. Eu quero que a pessoa entenda o que ela pode fazer para ela se encantar com ela mesma na sua empresa. Então, eu foco muito nesse paralelo. Saindo da Disney para chegar em você, no teu negócio, no teu dia a dia. O que você pode fazer com os recursos que você tem no momento que você está. Porque aí sim eu acho que a gente traz uma mudança. Então, quando a gente vai para a palestra, não é sobre você se encantar com a Disney e não saber o que fazer quando você volta. Não, você sai de lá com um guia de, cara, o que eu posso implementar no meu negócio? Já descobri algumas coisas, eu quero tentar isso que o Gabriel falou, eu quero tentar aquilo outro. Amanhã a gente vai ver 6 lições, vão ser 6. 6 lições que você pode aplicar na sua empresa ou na sua profissão ao custo de R$ 0. E você pode testar e colher esse resultado. Eu gosto muito justamente disso, de que seja algo prático, que não seja algo que você vai se encantar com a Disney, mas que não vai fazer sentido nem ter um paralelo com quem você é e o que você faz. Este Gabriel Villarreal tá curioso, tá querendo saber mais? Bom, amanhã Teatro Fevale, últimos ingressos à venda, Blue Tickets, teatrofevale.com.br ou amanhã durante o dia, na quarta-feira, na intensidade máxima no centro de Novo Hamburgo. Estamos chegando perto das 8h30 da noite desta terça-feira, 8 de abril. Depois do break, claro que eu vou querer saber da história do Blazer Vermelho, né? Eu não vou deixar passar batido, né? Eu vou querer saber o time dele, porque até agora ele não falou, é só eu assumir o gremismo, eu quero saber se ele enfim, São Paulino, corintiano, palmeirense, flamenguista, e a história do Blazer Vermelho. Mas antes, começamos com Queen, Radio Gaga, e agora vamos de Beatles. Curte um rock das boas, Gabriel Villarreal? Adoro desde criança, desde antes de gostar da Disney.
Desde antes da Disney. Então vamos lá. Come Together, a boa música dos Beatles aqui na União FM. Você na rede, escuta um pouco mais aqui no Facebook e no YouTube, você já sabe, a gente não pode rodar, porque senão vem o seu Zuckerberg lá e te corta a transmissão e a gente não quer derrubar essa live, né? Então, para quem pode ir tocando já de fundo aí, Beatles Come Together na rede, a gente vai para o break comercial e a gente já volta para esse rápido papo, tá passando muito rápido com Gabriel Villarreal aqui na rede União FM. De volta na Rede União FM, estamos aqui falando nesta noite de terça-feira, 8 de abril, com Gabriel Villarreal, ele que amanhã à noite estará em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale, estará a partir das 8 horas, e para quem for, já dou uma dica, você vai poder encontrar o Mickey. Tem o Mickey lá na entrada, além de outras atrações, a magia do Mickey. A gente só não conseguiu trazer o castelo da Disney, né? Isso ainda não. Mas o Mickey estará lá junto com o Gabriel Villarreal para que a gente possa curtir a metodologia Disney. Bom, quero fazer um convite antes de seguirmos aqui, lembrando que os ingressos da palestra Transforme os seus clientes em fãs seguem à venda, blueticket.com.br e teatrofevale.com.br, e amanhã durante o dia na loja no centro de Novo Hamburgo, loja Intensidade Máxima. Quero fazer um convite, semana que vem o lado B é de Blumenau, faz tempo que um tempinho que eu não faço programa de lá, e eu estarei conversando com o prefeito de Blumenau, a primeira entrevista exclusiva que ele concederá à Rádio União FM, a Rede União FM, conversaremos com Egídio Maciel Ferrari, o Egídio Ferrari, o prefeito, que tomou posse agora no dia 1º de janeiro, prefeito de Blumenau, é a nossa atração na próxima semana no Lado B. Tá feito o convite, gerado o programa, portanto, diretamente de Blumenau. Pois bem, vamos lá. Reta final do nosso papo aqui. Deixa eu ligar aqui as conexões. Tudo ligadinho aqui. Bom, Gabriel Villarreal, a gente provocou antes do break, né? Antes, enquanto curtia Beatles Come Together. Para quem está no Facebook e no YouTube, pode conferir, tem um chapéu do Mickey lá atrás, né? Um chapéu preto com detalhes em... É o Mickey o feiticeiro, aquilo ali? Como é que é? Exatamente. Isso, né? E no outro lado esquerdo de quem olha, lado direito do Gabriel, a mãozinha do Mickey, né? É isso também. E o Gabriel, como quem entra nas redes sociais dele, eu tenho feito isso a exaustão nos últimos dias para acompanhar, para, enfim, entender um pouco com quem conversaria aqui também e de quem estamos trazendo a Novo Hamburgo, lembrando, uma parceria junto com a Dr. Clean e outros parceiros comerciais, ele está sempre com esse terno vermelho, né? Então não foi uma provocação ao gremista aqui. E quando falávamos disso no primeiro bloco, ele disse, tem uma história, o terno vermelho e tal. Por que esse terno vermelho, Gabriel Villarreal? Ele não é um terno vermelho. Ele é um terno vermelho com um botão amarelo. Olha, é o Mickey. Isso aí é tudo. Deixa eu te contar. A gente vai para o palco e uma das coisas que eu mais gosto é de estar sempre aprendendo. Eu acho que quando você acha que já aprendeu tudo, a vida perde a graça. Então, estou sempre pensando o que a gente pode fazer de novo. O que eu posso não ter uma ideia legal que seria legal. E aí eu falei, eu podia padronizar um figurino de palco. E aí eu pensei justamente, como é que eu vou padronizar, que ideias eu vou ter? E eu montei essa ideia de ter um paletó do Mickey. Esse paletó é feito para mim, é feito sob medida. Existem dois, os dois são meus, porque é desde o corte do tecido, a escolha do tecido, é feito tudo com muito carinho pelo meu alfaiate. E aí o que acontece? Acabou virando uma das coisas mais incríveis na minha carreira. Por quê? Porque eu primeiramente pensei nele para usar no palco, como figurino, porque eu falo, Claro. se eu estou apresentando um show, quais são os pilares de show da Disney? Um deles é o personagem, e personagem tem figurino. Então, eu quero estar com um figurino que todo palco que eu piso, as pessoas saibam, é aquele cara, até porque se a pessoa esquecer meu nome e falar assim, não, é o maluco do terno vermelho, e ela já me acha por aí, né? Quiser indicar uma palestra, esqueceu meu nome e falar, entra no Instagram e procura um maluco com terno vermelho, vai chegar rapidinho até mim. Mas o que acontece? Depois que eu comecei a utilizar isso, eu vi o poder que ele tinha, que foi muito além do que eu pensei. Por quê? Porque eu comecei a produzir conteúdo na internet. E olha só que interessante. Se eu aparecer 3 vezes na tua rede social, e uma vez eu estava de camisa preta, no outro de camisa amarela, no outro de camisa verde, você não consegue identificar que você me viu 3 vezes. Porque você não vai lembrar do meu rosto, não vai saber que é a mesma pessoa.
Agora, quando aparece um cara de paletó vermelho, você repara. A segunda vez, pô, esse cara de novo. Então, o paletó vermelho começou a virar uma marca registrada de um personagem chamado Gabriel Villarreal, que as pessoas sempre que vêm nas redes sociais falam, pô, é o Gabriel de novo. É o Gabriel, é o Gabriel, é o Gabriel. Então, as pessoas sempre que me veem sabem que sou eu. Quando a gente vai para o presencial, eu faço eventos para 3 mil, 4 mil, já fiz evento para 6 mil pessoas. O que acontece? Quando eu descia do palco antes, sem ter um figurino como esse, eu me perdia na multidão. E as pessoas querem tirar fotos, as pessoas querem interagir com você. Quando eu desço do palco com esse paletó vermelho, eu pareço um cone de trânsito passando no meio da multidão. Se eu tiver de azul e tiver de costas, a pessoa não sabe que sou eu. Agora, se a pessoa está passando e me vê de costas, fala, olha ali o Gabriel. Então, tudo isso acabou gerando o quê? Mais conexões com as pessoas, mais networking, pessoas que tiram mais fotos, que marcam mais, que divulgam mais o meu trabalho, tudo ao redor de um único paletó, na cor vermelha do Mickey, com o botãozinho amarelo do Mickey. E esse botãozinho também é legal. A fábrica, quando eu pedi para o Fight, falou, Gabriel, não existe botão na cor que você quer. Ele falou, mas eu pedi para a fábrica fabricar para você. Então a gente foi pegar lá a cor exata do amarelo do Mickey para fazer o botão para você. E toda vez que eu tenho que fazer uma peça nova, eles fabricam os botõezinhos só para minha peça. Mas no fim acabou virando uma estratégia muito boa de marketing. Por quê? Me dá mais visibilidade em rede social, me dá mais identidade no palco. As pessoas, quando eu chego me veem no paletó vermelho, falam assim, pô, é o cara que eu vi na internet. Então ele mantém algo que a gente vai falar amanhã, sobre construção de show e construção de personagem. Porque as pessoas vão se apaixonar pelo seu personagem, vão querer encontrar com o seu personagem. E figurino é algo essencial para o personagem. Para mim foi incrível, e nas redes sociais você pode ver que é eu de vermelho o tempo todo, né? Então, por onde aparecer um cara de vermelho, se você ainda não me conhece, e depois aqui desse papo você abrir a rede social e aparecer um cara de paletó vermelho, muito prazer, meu nome é Gabriel Villarreal. E é um vermelho bem Mickey mesmo, né? Um vermelho que ele é um pouco assim, mistura entre um vermelho e quase um carmim, não é um vermelho forte, assim, né? É uma coisa realmente especial para o teu personagem. Exatamente. E um vermelho, eu vou te dizer o seguinte: você que está vendo aqui hoje, vai ser muito legal a pessoa que está vendo aqui hoje, né? E o pessoal que vai no teatro amanhã. Se você viu aqui hoje, vai ao teatro, você vai ver que são dois vermelhos diferentes. Por quê? Porque esse vermelho que você está vendo é o vermelho da luz. Ah, Mas tá. essa cor ela é projetada para quê? Para momentos de palco que tem menos luz e na hora que tirarem a foto ele vai sair mais fechado. E eu achei Caraca. muito interessante a concepção disso, porque o Mel Alfaiate, que é um alfaiate famosíssimo, que é de São Paulo, que é meu amigo, ele falou para mim, Gabriel, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você quer o vermelho certo, no palco ou na foto? Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque os tecidos mudam de cor de acordo com a luz. Então, Poxa. se eu colocar o vermelho exato para as pessoas verem, na foto ele vai sair mais escuro. Agora, eu posso colocar um vermelho, claro que todo mundo vai identificar, mas que na foto vai ficar exatamente o vermelho do Mickey. E, cara, é incrível. Quando eu vejo as fotos, às vezes eu falo para a pessoa, pega a sua foto, eu coloco o braço do lado e falo assim, olha como está diferente na foto. E tudo isso foi do quê? Da concepção artística do meu grande amigo Camargo, que fez os paletós para mim, de olhar e falar, eu quero fazer algo muito especial para o Gabriel. Eu quero fazer algo que, assim, que ele tenha muito orgulho e ele use. E não à toa, quando a pessoa faz isso, olha eu aqui falando e divulgando ele até indiretamente, porque ele fez um momento mágico para mim. Então, esse paletó, para mim, é muito. Eu tenho um carinho muito grande. Ele viaja o Brasil inteiro. E eu espero que amanhã a gente possa tirar com todos vocês uma foto de paletó vermelho depois de uma palestra incrível. Detalhes, né? Sempre fazem a diferença. Olha o detalhamento para usar uma roupa para subir no palco. Eu sempre sou fã dos detalhes. Eu não sei se a gente pode combinar ou se daí isso, porque eu tenho uma camisa mais ou menos nesse tom, talvez não seja, obviamente, com tanta, e eu iria de terno preto, blazer preto amanhã. Eu posso ir de camisa vermelha e blazer preto e tu vai estar de terno vermelho e camisa preta? Não te ofenderia no palco com essa De maneira dualidade? alguma. Porque eu vou te apresentar para os nossos entrevistados. Dá para fazer um jogralzinho daí, né? Eu com preto e vermelho e tu com vermelho e preto. Acho que tu De acha? maneira alguma. Vamos embora. Porque eu tenho uma camisa que é assim da reserva, a marca, que é bem semelhante a esse tom de vermelho que eu tô vendo aqui. Não sei se no palco ele terá a mesma entonação,
Mas estava pensando o figurino que eu ia botar, e eu também gosto de detalhe, de pensar muito. Não vou botar qualquer roupa para subir o palco para apresentar Gabriel Villarreal. Enfim, acho que eu vou nessa vibe. Tô autorizado, Gabriel? Fechadíssimo. É, Fechado. perfeito. E a pergunta que ficou pendente, então, antes do break, qual é a tua identificação clubística? Eu sou São Paulino, São Paulino. adoro futebol, porém eu tenho algo muito bacana que me ajuda muito no futebol. Adoro futebol, mas é algo que passa. Então, se o meu time é campeão, eu comemoro, no outro dia acordo e vou trabalhar como um dia normal e nada mudou. E isso me ajuda nas épocas que o meu time é eliminado, porque também ele é eliminado, eu durmo, no outro dia acordo e vou trabalhar. E ultimamente, como o meu time tem sido mais eliminado do que campeão, tem sido bastante terapêutico não ser Estamos, tão fanático pelo futebol. Eu adoro, estamos eu na assisto, mesma vibe. acompanho. Estamos na mesma vibe como gremista. Os nossos tricolores não estão nos dando muitas alegrias nos últimos anos. Mas É, você quer um fato? hum, Minha esposa vem de uma família corintiana. Então, o que ela me ah, pediu quando o nosso primeiro filho nasceu? Não, não vamos influenciar ele a escolher time, deixa ele escolher. Porque eu não queria, porque eu falo, não, o filho tem que torcer para o time do pai. Depois, se ele quiser mudar, ele muda, mas para o pai ter o gosto de levar no estádio e claro. tudo mais, né? Aí um dia a gente não influencia, bom, não pode influenciar, não pode influenciar. Pai São Paulino, mãe corintiana, meu filho chega da escola e fala assim: papai, sou palmeirense. Eu, como assim? Porque meu amigo é palmeirense. Mas você não é palmeirense, não. Fala, Patrícia, que coisa é essa de não influenciar? Agora eu vou influenciar. Aí Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira. o Rafa virou São Paulino roxo, fanático de futebol. Ele sabe mais de futebol do que eu. Ele sabe todas as trocas que acontecem na Europa, a cada temporada, a cada janela e tudo mais. E aí veio o segundo filho. O segundo filho, que já então nasceu numa casa de irmão São Paulino, pai São Paulino, sabe, primos São Paulinos, ele, mesmo nesse contexto, ele falou: eu sou palmeirense, porque o meu amigo Miguel é palmeirense e ele é meu melhor amigo, eu sou palmeirense. E eu achei que ia passar e não passou. Ou Aí um dia eu seja, fui palestrar no Palestra Itália, no Allianz Parque. sim. E ele Ou, sempre falava, o meu filho mais novo, ele falava o seguinte: papai, eu adoro roupa de futebol, mas por que as pessoas me dão o uniforme do São Paulo se eu sou palmeirense? Porque ele ganhava o uniforme do São Paulo das pessoas, né? Aí eu estava claro. saindo do Allianz Parque e eu fui lá com o meu coração São Paulino, entrei na lojinha da Avante, comprei a camisa oficial do Palmeiras. Aí perguntou: você pode falar, não, eu sou São Paulino, mas o meu filho torce para o Palmeiras e é justo que ele tenha a camiseta oficial do Palmeiras. Eu cheguei em casa e dei de presente para o meu filho a camisa oficial do Palmeiras. E eu acho que é algo. Eu tenho orgulho disso, porque assim, Claro. eu fico só com a parte boa do futebol, graças a Com Deus. certeza. Fechamos em gênero, número e grau. Futebol é para integrar, é para celebrar, para comemorar e não para brigar, matar e fazer coisas que alguns imbecis fazem aí em nome do futebol. É um absurdo. Gabriel, tu falaste na primeira parte da entrevista de professores que te encantavam pelo show, né? E vários momentos aqui tu falou que amanhã a apresentação que teremos no Teatro Cevale é um show. Sim, a relevância do show, a gente sabe, mas essa questão dos professores, e hoje a gente tem muito esse debate do conteúdo e da apresentação. Quando tu falas em show, é pelo conjunto da obra, porque daqui a pouco o apresentar, o falar bonito, encantador, ou o professor se fantasiando de alguns adornos para prender a atenção do aluno, e o conteúdo, o pobre professor às vezes se vê forçado a fazer isso, e o conteúdo fica meio de lado, porque vira uma festa, né? Vira. Como tu lida com essa questão do show, mas também da relevância do conteúdo que é passado, seja numa sala de aula, seja num público de palco. O show ele tem que ser sobre o conteúdo. Então, assim, tem uma frase que me guia, que é de Walt Disney, ele falava: eu prefiro entreter as pessoas na esperança que elas aprendam do que ensinar as pessoas na esperança que elas se divirtam. Então, o que eu faço? O que é meu elemento de show quando eu digo? Tem conceitos lá que eu posso simplesmente explicar de uma forma racional, mas as pessoas não vão assimilar, porque racionalmente você vai ouvir e vai esquecer. Agora, quando isso vem num storytelling, vem numa história que te toca, traz um conceito importante, vem de um jeito que te faz sorrir ou te emociona, aquilo vira uma memória, aquilo vira um conhecimento seu que está atrelado a uma emoção. E a nossa capacidade de memória emocional é muito maior que a nossa memória racional. Racionalmente a gente esquece muita coisa, mas quando a gente ativa uma emoção, você volta no tempo.
Eu costumo brincar de falar o seguinte: se você tem filho, fecha os olhos e tenta lembrar a primeira vez que você pegou seu filho no colo. E você lembra e a emoção volta. Se você começar a fechar os olhos e a pensar muito nisso, provavelmente você vai se emocionar de novo, vai voltar. Então, esse é o poder da emoção, que você vai lembrar dessa emoção, mas você não vai lembrar coisas racionais como que roupa você estava vestindo, o que você almoçou ou jantou naquele dia. Uma série de informações vão se perder, mas esse momento marcante da emoção você vai lembrar. Quando eu falo que não é só uma palestra, é um show, por quê? Porque a gente tem que aprender gostando de aprender. O que o mundo quis nos ensinar é que aprender é algo ruim, é algo chato, que você tem que fugir. Uma das regras que eu vou levar para o palco amanhã é justamente isso. A gente tem que parar de encarar as coisas como uma tarefa, porque tarefa é o que a gente quer que acabe logo para a gente ir embora, e começar a ver a vida como um grande show. Um show que é o quê? Que é um espetáculo que você quer assistir. Um espetáculo que você quer que não acabe, que dure mais um pouquinho. Um espetáculo que é como você abraçar o seu filho. Se você abraçar de verdade o seu filho, você não quer que esse abraço acabe. Então, tenha o conteúdo. Como eu falei, são 6 lições que a gente vai aprender amanhã sobre como tratar o cliente, como gerar experiência para o cliente em nível emocional para aumentar resultados. Então, estamos falando de empreendedorismo e negócios, mas principalmente, cada lição dessas vai vir embalada numa história que vai fazer você lembrar disso pelo resto da vida. Então, não quero te levar conteúdo, porque se eu quisesse só te levar conteúdo, eu podia escrever um livro, podia abrir um blog, eu podia te mandar uma mensagem por WhatsApp. O que eu quero é te dar motivos para você acreditar nesse conteúdo e que você possa levar ele pelo resto da vida. E ao longo de tantos anos estudando e imerso nesse mundo Disney, o Walt Disney, quando criou o mundo Disney, será que ele qual é a tua percepção, se ele imaginou que décadas depois esse império seria do jeito que é, com esse encantamento do jeito que é, ou já nasceu com um pensamento grande, junto com o seu, acho que irmão, né, que foi a parte, digamos assim, racional, pelo que eu li também de algumas postagens tuas e pelo que eu já pesquisei de Disney, ou era aquilo que talvez, não, vai ser uma coisa pequena, de bairro, não, talvez de cidade, talvez de estado. Qual é a tua leitura de Walt Disney, a marca Walt Disney, lá no início? O Walt Disney é um cara que tudo para ele era gigante. Tudo para ele era gigante. Tem uma coisa muito interessante que na Primeira Guerra Mundial ele não tinha idade para ir para o exército. Então ele falsificou um documento que no exército não conseguiria passar, mas ele conseguiu passar na Cruz Vermelha, porque ele quis ir para a guerra. E ele desenhava muito. Desde criança ele desenhava na fazenda, ele era muito bom ilustrador. E olha só, você perguntou como veio a minha infância com relação a isso. Olha a infância de Walt Disney, a adolescência na guerra. Ele começou a fazer desenhos nos quartos e nas ambulâncias para os feridos se divertirem. Então ele já entretia com a arte dele pessoas num momento de extrema fragilidade. Isso é a grandiosidade dele falar, eu não sou apenas uma pessoa que desenha. Essa é a diferença de você criar um show. Ele desenhar podia ser algo pequeno, mas ele fez um show em cima disso. Ele criou um baita show. Tudo para ele sempre foi muito grande. Agora, nós temos esse gênio também chamado Roy Disney. Roy Disney é o cara que organizou as finanças e que pôs um pouco de juízo. Ele era o realista. Walt Disney era o sonhador, Roy Disney o realista. Por quê? Era o Porque pé no chão, um com o pé no chão e outro com a cabeça nas nuvens, né? o Walt Disney sonhando, a única coisa que ele produziu foram 3 falências. Ele quebrou 3 vezes. Sério? E se não fosse Roy estar do lado dele para ir guiando essa força, para controlar essa força criativa e sonhadora, a gente nunca teria a Disney no mundo, porque teria de novo quebrado e tudo se acabaria. Agora, quando a gente fala do que o Walt Disney quis criar, aquilo já era um sonho gigantesco. Por quê? Porque quando ele teve a ideia de fazer um parque, não era mais um parque. Tem algumas questões históricas que são muito importantes. Você vê a ousadia dele de ter sonhado. Primeira delas é o quê? Na época, parques de diversão estavam em crise, eram decadentes, eram lugares sujos, eram lugares que não eram a preferência popular. Ele decidiu, então, criar um parque. Ninguém quis financiar para ele. Ele teve que colocar toda a fortuna dele como garantia, e se ele não conseguisse ter sucesso nisso, ele ia quebrar de novo, perseguindo o sonho dele. Ou seja, ele já estava muito bem, estava milionário, com a vida feita, e falou, não, eu quero arriscar tudo para ver esse sonho acontecer.
Segunda coisa, ele criou esse conceito de parque que você paga na entrada e pode curtir o parque à vontade. Como que eram os parques de antigamente, que a gente ainda vê em pequenas cidades? Você paga por atração, foi Paga nessa por atração, paga. atração. E depois eu falo, cara, isso nunca vai funcionar. Você está entrando num mercado decadente, num mercado cheio de estereótipos negativos. Você vê que as pessoas vão pagar na entrada um valor alto e todas as razões do mundo para que a ele não fosse. E ele foi. Ele foi por quê? Porque ele via o futuro acontecendo. Ele enxergava lá na frente. Então, para ele, onde tinha um terreno cheio de mato, ele fala, cara, aqui vai ser um lugar de magia. Então, ele sempre teve essa ousadia, ele sempre pensou grande, tanto é que o Parque da Califórnia, Disneyland, certo, em Anaheim, abriu em 1955, dia 17 de julho de 1955. Com o sucesso dele, 5 anos depois, em 1960, começa o projeto Flórida, The Florida Project, que era já o projeto de ter um lugar com muita terra, com mais abundância para criar tudo que ele pudesse. Era uma grande tela em branco para a magia dele. A grande obra-prima de Walt Disney não é a Disneylândia, na Califórnia. É o Magic Kingdom em Orlando. O parque que ele desenhou com toda a sua capacidade criativa, sua grande joia e que ele nunca pisou, porque ele morreu 5 anos antes daquele parque inaugurar. Poxa. E olha que história incrível. Quem inaugurou esse parque? Roy Disney, seu irmão. Ele inaugura o parque, ele faz o discurso em homenagem a todo mundo, para receber as pessoas do mundo todo no parque, homenageia o Walt Disney. E depois do discurso, um jornalista pergunta para ele: Roy, você não fica triste do seu irmão não ter visto esse parque? E a resposta dele é: foi ele que viu primeiro. E a gente somente pode ver por causa dele. Ele já viu. Ele não precisou estar lá. Ele desde o começo já viu, já sabia cada detalhe. Ele já tinha tudo na mente dele. Ele já viu e já viveu aquilo antes de que aquilo acontecesse. Então a genialidade dele, que eu te falo do sonho grande, é justamente isso. Os sonhos deles eram gigantes. Não acredito que ele possa ter imaginado que a Disney seria o que é hoje, a maior empresa de entretenimento do Do mundo, mundo. mas com certeza ele sabia que ele criou algo diferente, algo para passar de gerações e algo que as pessoas iam amar, algo que as pessoas iam gostar e gostando iam voltar e por voltar iam trazer alguém, porque era isso que ele acreditava. Ele sempre dizia: faça tão bem feito que as pessoas queiram voltar para ver você fazer de novo e queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Encantador, perfeita, lindas palavras, muito boa, brilhante argumentação, e tudo isso nós veremos amanhã no palco. Já somos quase 1.000 pessoas para o Teatro Fevale, na noite da quarta-feira, dia 9 de abril, Gabriel Villarreal. Vamos, infelizmente, tem que encerrar o papo, mas hoje é um encerramento diferente, porque daqui a 24 horas eu vou estar com ele de novo. Então, vai ser um bis, uma extensão de quem está assistindo o Lado B aqui. Amanhã, Teatro Fevale, mais 1 hora e tanto de palestra com Gabriel Villarreal. Para encerrar o playlist, começamos com Queen, atravessamos Beatles e agora AC/DC, How Made How. Vamos fechar com chave de ouro. Gabriel, muito obrigado pelo nosso papo, muito obrigado pela possibilidade de vires aqui a Novo Hamburgo, primeira vez que estarás aqui no Teatro Fevale, um dos maiores teatros do estado, e será uma honra recebê-lo em nome da Rede União FM, em nome da Débora, que nos aproximou, Débora da Dr. Clean, apaixonada pelo mundo Disney, apaixonado pelas tuas colocações em redes sociais e em palestras, e ela que me cutucou, vamos trazer o Gabriel, vamos botar o Mickey, vamos fazer uma coisa, porque ele é demais. E tá aí, esse aperitivo de luxo que tivemos hoje no Lado B, e amanhã, ingressos ainda à venda, Blue Ticket, teatrofevale.com.br e na intensidade máxima no centro de Novo Hamburgo. Muito obrigado, Gabriel, e até amanhã à noite aqui em Novo Hamburgo. Até amanhã, pessoal. Quem já comprou ingresso, espero todos vocês. Vamos curtir uma noite incrível, tirar foto, interagir. E você que ainda não confirmou sua presença, eu conto com você lá. Garanto que vai ser incrível. O homem do casaco vermelho estará em Novo Hamburgo com os botõezinhos amarelos. Eu só vou ficar devendo o botãozinho amarelo. Isso eu não consigo, Gabriel, mas estarei de vermelho e preto, ao contrário de ti, que estás com o casaco preto e com a camisa... Ou melhor, casaco vermelho e a camisa preta. Nos vemos lá. Muito obrigado e um abração.
Valeu, galera da Rede União FM, a gente fica por aqui. Você curte aí CDC, How Made How, e a gente volta semana que vem, como eu disse, diretamente de Blumenau, com o prefeito Egídio de Blumenau. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.